mercado cada vez mais competitivo, a pecuária brasileira vive um momento de transformação radical, onde só produzir já não é mais o suficiente. No programa de hoje, descubra como o planejamento e a estratégia exata estão reduzindo custos e redefinindo a rentabilidade no campo. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Volney Pereira Júnior, zootecnista e diretor de negócios da Conan. É um prazer recebê-lo, Volney. Olá, Joyce. O prazer é todo meu. Com o mercado cada vez mais competitivo, a pecuária brasileira vive um momento de transformação. Só produzir não é mais o suficiente. É preciso planejamento e estratégia para reduzir custos e aumentar a rentabilidade. Volney, por que definir metas produtivas é tão importante para quem busca aumentar a rentabilidade da fazenda? Meio que uma pergunta óbvia, mas eu acho que a tua explicação vai deixar assim bem claro do que se trata. Realmente, Joyce, na atualidade, a pecuária hoje não está permitindo amadorismo. Ou seja, não está permitindo que o pecuarista cometa alguns erros na área produtiva, porque esses erros podem definir o resultado econômico da propriedade. Então, a definição de metas produtivas é essencial para poder apontar o caminho que o produtor tem que percorrer dentro da sua propriedade até conquistar os resultados que ele almeja. Ou seja, nós estamos entrando numa fase de muito planejamento prévio à atividade operacional. A atividade operacional, o produtor é muito bom. E o produtor brasileiro, diga-se de passagem, ele sabe fazer como poucos a nível mundial. Porém, a parte de elencar metas vai ajudar ele o rumo e o direcionamento por onde percorrer o caminho da produtividade e da lucratividade. Foi seu tempo de fazer, simplesmente fazer e depois planejar, né? Tudo exige planejamento. Ô, Volney, quais os indicadores, os principais, pelo menos aí, que os produtores devem acompanhar, se atentar? Olha, pensando na área zootécnica produtiva, nós temos aí como ganho de peso diário, né? Ganho de peso por hectare, é importante também, né? Na parte reprodutiva, nós temos que pensar em os índices entre intervalo entre partos, né? Taxa de bezerro desmamado, né? Porém, muito mais importante do que os índices zootécnicos, eu entendo que na atualidade são os índices econômicos. Ou seja, qual é o custo da tua arroba produzida? Qual é o custo do teu bezerro desmamado? Porque quando você tem um custo, olhando para o mercado, você consegue ter a ideia da tua lucratividade e entender se você está indo para o caminho correto ou não. Ou seja, como muito bem já falado aí, não é mais produzir, mas sim a que custo produzir para saber qual objetivo de lucro eu tenho na propriedade. E quais os maiores erros dos pecuaristas quando o assunto é gestão da propriedade? Porque às vezes o pecuarista está errando e nem percebe. Eu acho que como o pecuarista tem um DNA de produção muito forte, muitas vezes exige-se mais atenção na hora de planejar a sua atividade. Então, antes de sair a produzir, precisa gastar energia, gastar fosfato, gastar tempo, ou melhor, vamos melhorar isso, investir tempo, né, para que a gente possa planejar melhor a sua atividade. Acredito que o maior erro na atualidade pecuária, onde as margens se estreitaram muito, é querer fazer sem planejar a atividade, sem gerir melhor estrategicamente o seu negócio. Esse é um ponto grave na atualidade. Por quê? Porque muitas vezes o fazer custa caro e ao planejar você entende qual rota você deve tomar.
Será que é o caminho A, o B, o C? Isso, planejamento, ele te dá um overview para que você possa não percorrer os caminhos árduos em uma atividade e sempre mirando a lucratividade do teu negócio. Indo ao encontro do que você falou há pouco, muitos produtores ainda avaliam só o lucro por cabeça, porque o resultado por hectare é um indicador mais importante. Ele seria mais importante por hectare e não apenas por cabeça? Vamos lá. O ganho de peso individual e o ganho de peso por hectare são coisas distintas e tem que ser bem avaliado na tomada de decisão. Se eu ganho muito peso individualmente dos animais, em alguns momentos eu posso estar perdendo o peso de ganho por hectare. Ou seja, se eu quero otimizar a área da minha fazenda, como diz um amigo meu, terra não se fabrica. Terra você usa o que você tem de recurso, então você tem o direito de usar o que já foi fabricado. Se você quer otimizar a sua área, você precisa pensar em ganho por hectare, porque o ganho por hectare você vai otimizar os recursos disponíveis e você vai diluir os custos que foram empregados naquela produção. Se fosse para fazer uma analogia, um jogo de futebol, o ganho de peso individual seria quantos gols foram marcados por um determinado jogador. E o ganho por hectare seria qual o saldo de gols daquele jogo. Ou seja, se ganha o jogo, quem faz mais gols ao final do jogo de futebol. E não é premiado de forma individual. Então, o ganho por hectare exige da gente um pensamento conjunto, otimizando todos os recursos, todas as gestões que são inerentes à pecuária de corte. Ô, Volney, quando se fala em planejamento, inclusive, o plano nutricional é fundamental. Ele impacta o ganho de peso, o retorno financeiro. Perfeito. O planejamento é essencial na área de nutrição e a gente gosta de exercitar muita conta de trás para frente. Por exemplo, eu quero abater um animal de 520 quilos, ok? E esse animal está com 360 quilos. Eu tenho um caminho a ser percorrido de aproximadamente 160 quilos. A que custo eu vou produzir isso? A que custo eu vou ser remunerado pela minha atividade? Acho que essas são as primeiras perguntas que devem ser feitas para poder direcionar qual pacote tecnológico nutricional o pecuarista vai utilizar. Muitas vezes, no passado, se usava o contrário. Focava-se em um suplemento X, em um programa nutricional A, B ou C, para que me desse um ganho de peso aproximado ao abate. Mas e o benefício-custo desse programa nutricional? Muitas vezes era deixado de lado. Hoje a palavra de ordem é qual o benefício-custo da tecnologia nutricional que eu vou empregar naquela fase de vida daquele animal vai trazer para o bolso do pecuarista. Daí por diante, você avalia todas as opções que estão em cima da mesa, que hoje são muitas, e se não fizermos esse exercício, muitas vezes pode haver um confundimento por parte do pecuarista e tomar o caminho errado, pensando mais na produtividade e não na rentabilidade. Ou seja, palavra de ordem, quem define o jogo é rentabilidade. E nesse planejamento está ligado, está relacionado aí estratégia. É preciso escolher uma estratégia nutricional mais adequada para cada fase de produção, né? Com certeza. E aí, nós não podemos deixar de falar em aptidão tanto do pecuarista que está gerindo o negócio, quanto também da sua propriedade. A estratégia que eu vou utilizar, se ela não estiver intimamente relacionada com a aptidão
da minha fazenda, com a estrutura que a fazenda obtém, ou com o que eu vou investir em uma fazenda para eu ter estrutura para executar aquela estratégia, né? Muitas vezes pode dar errado quando eu analiso de forma nua e crua a estratégia de um plano nutricional, de um plano de negócio. Ou seja, o que o produtor é bom em executar, o que o produtor pode avançar em estratégias para que ele possa obter, então, assim, uma lucratividade maior no seu negócio. Não pode deixar de consultar o seu íntimo da aptidão e olhar para a sua fazenda e entender: a minha fazenda, ela é capaz de fazer isso que eu estou propondo. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. Em meio às incertezas da nossa política, economia e de mercados que oscilam diariamente, já imaginou valorizar seu capital de maneira segura e mensalmente, com lastro físico e retorno acima do mercado? O Gem Capital da empresa Gemas Brilhantes atua com ativos físicos. A empresa é para você que tem dinheiro parado em bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Com o Gem Capital, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato com a central de atendimento. O WhatsApp é o 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code aqui na tela e seja direcionado imediatamente. Ô Vonei, explica o que é um sistema de recria intensiva a pasto e o que muda quando uma fazenda adota esse modelo. O sistema de recria intensiva a pasto, mais conhecido aí como RIP, ele é um sistema onde foca em colocar ganhos de pesos maiores e mais rápido na fase de recria. Se analisarmos as conjunturas de cria, recria e engorda, a recria é o tempo de permanência mais longo em uma fazenda. Hoje, então, busca-se encurtar o tempo de recria. E ao olhar para os cenários de recria, foram utilizadas técnicas nutricionais, técnicas de gestão e técnicas também operacionais para que a gente pudesse, em um intervalo de tempo mais curto, colocar mais peso em um animal. E assim, esse animal estar apto mais cedo a passar da fase da recria para a engorda. Vale ressaltar que precisa entender qual o objetivo da engorda deste animal antes de fazer a RIP, ou seja, a recria intensiva a pasto. Porque muitas vezes, se a gente não tem definido o que vai ser feito com esse animal na engorda, não conseguimos dar o direcionamento correto para uma recria intensiva a pasto. Trocando em miúdos, o que vamos fazer com esse animal após a fase de recria define totalmente
essa nossa recria intensiva. E qual o papel da logística dentro da fazenda aí na busca por uma eficiência produtiva maior? O papel da logística é fundamental. Toda vez que eu busco incremento de ganho em uma fazenda, quer seja na recria, quer seja na engorda, na maioria das vezes passa em aumentar o nível de suplementação em uma fazenda. Quando eu aumento o nível de suplementação em uma fazenda, eu preciso olhar para a logística de forma geral. Por exemplo, eu tenho como armazenar os insumos que eu vou utilizar por um período de tempo suficiente para que eu possa me proteger com as oscilações de mercado? Essa é uma primeira pergunta. Segundo, como eu vou distribuir esses animais de forma eficiente, como eu vou distribuir esses alimentos aos animais de forma eficiente para que eu possa obter a maior rentabilidade do meu negócio? A gente costuma avaliar que a dieta, na verdade, existem três. A dieta do papel, ou seja, do computador, a dieta que vai ao coxo para os animais e a dieta que o animal consome. Dessas três dietas, elas precisam ser a mesma. A que foi planejada no papel tem que ser a mesma que foi distribuída aos coxos e tem que ser a mesma que foi consumida para os animais, para que a gente não ocorra um desvio de ganho nesse período e assim a gente promova o ganho real que já foi planejado antecipadamente. Então os desvios não podem ocorrer nessa fase. E aí a logística é fundamental. Se eu tenho uma fazenda que ela não está estruturada para tratar o que eu planejei no papel, nós não vamos ter as rentabilidades que a gente almejou no planejamento estratégico. Vamos fazer uma analogia também da logística. O táxi e o Uber. O táxi, você entra num carro e você fala, eu quero ir para tal lugar. Ele vai te levar e vai te cobrar no final a sua corrida. O Uber, você já faz, ao tomar o planejamento da sua corrida, você já tem o custo, o tempo de roteiro, né? Então você consegue analisar o tempo e o custo e fazer uma avaliação e até mesmo escolher se você quer um trajeto mais rápido, se você quer um transporte de uma classe diferenciada. Então a logística, até no nosso dia a dia, ela foi alterada em função de gestão. Ao chamar um Uber, você já tem a gestão na mão de quanto vai te custar e para onde vai te levar. Você falou da RIP, que é a recria intensiva a pasto, e também tem a terminação intensiva a pasto, a TIP. Explica para nós agora sobre a TIP. Quando o animal entra na fase de engorda, que é a fase chamada aí popularmente por a fase de acabamento, ou seja, o animal tem lá a sua carcaça e a gente precisa que nessa fase final a gente coloque mais gordura na composição de carcaça. Essa fase de acabamento, quando fica no pasto sendo suplementada, ela tem um tempo mais longo de percorrer até o abate dos animais. Quando você olha para o cenário de confinamento, você consegue encurtar esse tempo na mesma linha de raciocínio que foi utilizado para a recria intensiva, né? Porém, você tem um investimento de uma dieta mais concentrada, mais densa caloricamente, ajustada os níveis de proteína para que você possa executar um ganho de peso mais rápido. Entre a estratégia de suplementação a pasto convencional e o confinamento, foi desenvolvida no Brasil a TIP, terminação intensiva a pasto. Nós temos que ser orgulhosos como pecuarista brasileiro que essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Brasil. Por quê? Porque adaptamos os recursos favoráveis de produção a pasto do Brasil
usando um maior nível de nutrição, porém fornecida a pasto. Ou seja, na TIP, diferente do confinamento, a base da nutrição é o pasto que o animal vai consumir de forma à vontade. Porém, a gente intensifica a nutrição desses animais no coxo. Então, é um sistema diferente do confinamento, que ele é muito democrático. O confinamento, para você ter viabilidade, como você tem que investir muito em piquetes, em estrutura, em maquinário, você tem que ter um número X de animal para poder diluir esse custo. Já na TIP, a gente costuma dizer que ela é muito democrática. Você faz com 50 bois, com 100 bois, com 1.000 bois, com 30 mil bois, 50 mil bois. Você pode ir escalando, mas o tempo você reduz de forma absurdamente, como o que ocorre no confinamento. Ou seja, é uma estratégia que só cresce no Brasil, é uma estratégia que ela tem uma viabilidade econômica muito positiva e ela permite, sobretudo, você planejar o abate dos animais num curto espaço de tempo e você até tomar opções de travar o seu boi na bolsa, você tomar opções de fazer um seguro da arroba que você vai produzir ali para que você tenha, ao final da sua atividade, um ganho já igual ao que você planejou. Ou seja, você investe ali por 100, 120, 130 dias numa TIP e você consegue prever os ganhos antecipadamente e assim executar e trazer o dinheiro de volta para o bolso do pecuarista. Muitas pessoas sabem da importância do NAC para expectorar. Muitas vezes a pessoa sofre com rinite, tudo travado, região do nariz, falta de ar, bronquite, asma. O NAC tem o poder de expectorar, dissolve o muco, que a gente chama de catarro, faz uma limpeza no aparelho respiratório. Agora, além disso, ele age no nosso fígado. Ele estimula o seu corpo na produção da glutationa, que é responsável para expelir todas as toxinas que sobrecarregam o nosso fígado. Esse é o NAC, tem o poder de limpar o fígado e todo o aparelho respiratório. Eu quero fazer um convite para você começar a usar esse suplemento ligando agora para Lírios, 0800 787 1020. Liga agora porque tem uma promoção pela metade do preço e ainda você ganha creatina premium de presente. Ligue agora, 0800 787 1020. Hoje eu quero falar com você, homem, que não está feliz com o seu desempenho sexual. As clínicas Upman já ajudaram milhares de homens em todo o Brasil a recuperar a sua autoestima, confiança e performance sexual. Tratamos impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, doença de Peyronie e também fazemos as reposições hormonais que você tanto precisa. Na Upman, você conta com médicos especialistas em saúde sexual masculina. Médicos urologistas, andrologistas, com mais de 20 anos de experiência que estão com você do começo ao final e vão direto na causa do seu problema. E você que acompanha a Revista Oeste, temos uma condição muito especial. Ligue ou mande um WhatsApp nos próximos 10 minutos no 0800 591 2223 e comece já o seu tratamento. Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. E esse crescimento da TIP, Ivonei, ele mostra uma mudança aí no perfil da pecuária. Que fatores impulsionaram essa evolução? Olha, eu acredito que o principal fator que impulsionou isso aí foi a dificuldade relacionada à margem da atividade. A pecuária de corte, no passado, ela era uma reserva de valor. O pecuarista deixava dinheiro em boi para não deixar em banco, né? E naturalmente ou organicamente o pecuarista ganhava dinheiro com a atividade de corte, principalmente na fase de terminação, né? Nós passamos aí um período
que não tinha ágio de um bezerro, por exemplo, para um boi gordo. Com a entrada do ágio do bezerro, ou seja, a categoria de reposição sendo valorizada, né, nós temos um componente que, sobretudo, vem interferir nas margens da pecuária de corte. Então, precisa ser muito mais profissional hoje em dia do que no passado. Para ser muito profissional, é preciso intensificar a produção. Como vou intensificar a produção? Eu preciso ter a gestão, porque o pior caminho é intensificar a produção sem ter a gestão. Porque às vezes você está acelerando muito e você não vai ter retorno disso. Então, essas tecnologias ajudaram e muito para que tivéssemos previsibilidade e retorno rápido. Ou seja, sai do plano A para o plano B, com meta traçada, com ganho já escalonado, e o produtor consegue enxergar e mensurar os resultados positivos da atividade. Por falar em acelerar, a gente sabe que todo mundo quer produzir cada vez mais rápido. Quando você acelera demais o ganho de peso, pode haver um risco aí de prejudicar a qualidade da carcaça? Nós temos que primeiro entender que existem fases que você precisa ter um pouco de cuidado em acelerar o ganho de peso. A própria recria, por exemplo, nós temos estudos científicos mostrando que, dependendo do nível nutricional que você impõe naquela fase, você pode ter uma mobilização de energia indo para deposição dos tecidos e assim ocorrendo um desequilíbrio entre o crescimento do animal e a deposição de gordura. Ou seja, toda tecnologia usada na recria, ela tem que usar focando em crescimento máximo, não em deposição de gordura máxima. No passado a gente já viu isso aí, até em países vizinhos nossos, a Argentina fazia muito isso aí, de entrar forte com nutrições energéticas para bezerros e causa lá o famoso achatamento, ou seja, o animal ele paralisa o crescimento dele para poder usar aquela gordura para cobrir a carcaça do animal. E aí, fazendo lá na Argentina, tinha muito o boi bolita que chamava, né? Então, esse é um ponto que a gente sim tem que tomar atenção para que a gente não gaste um dinheiro à toa. Isso sim é gasto de dinheiro à toa. Diferente de um investimento, por exemplo, que eu vou fazer numa carcaça de um animal em final de etapa de vida, onde eu vou explorar ao máximo aquela carcaça, que eu posso modificar, sim, o componente de deposição de gordura, tanto intracelular, a gordura entremeada, quanto a gordura subcutânea, que é a gordura de cobertura, para um determinado padrão de abate e um determinado padrão de carne que o consumidor quer comprar. Então, esse erro maior que pode acontecer está mais linkado na fase de recria do que na engorda. Porém, nós temos que atentar que na fase da engorda, se eu ponho muita gordura em determinada fase de vida, eu posso não ser remunerado por isso, porque isso interfere muito no rendimento do ganho e no rendimento de carcaça dos animais. Eu tenho mercado para isso? Vão me pagar um extra nessa gordura que eu estou colocando? Então, tem que ser avaliado. Um dado importante é que, para se colocar 1 quilo de músculo versus 1 quilo de gordura na carcaça de um animal, gasta-se 4 vezes mais para se colocar 1 quilo de gordura versus 1 quilo de músculo. Então, economia tem que ser utilizada
e racionalmente nesse sentido. Ou seja, planejamento e gestão são fundamentais. Valnei, muito obrigada pela sua participação aqui. Joyce, eu que agradeço. Um abraço a todos que estão nos ouvindo e vendo. Foi sempre muito bom participar e é um prazer estar com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Gratidão a você que nos acompanha. A força do agro é o Brasil que dá certo.